Brasil. O que poderia existir em uma terra tão vasta e do outro lado do mundo? Sob o sol nascente que tingia o céu de Tóquio com tons de pêssego e lavanda, 4 jovens finalizavam os preparativos no saguão do aeroporto de Narita. Kenji, arrastando uma mala que parecia grande demais para ele, olhava ao redor com uma energia contida, os olhos brilhando com a promessa da aventura. Hiroshi, metódico como sempre, conferia pela terceira vez seu passaporte e o cartão de embarque, um vinco de concentração na testa. Akiko segurava o celular com as mãos um pouco trêmulas, a ansiedade se misturando à excitação, enquanto Yumi, a mais quieta do grupo, respirava fundo, tentando acalmar o coração que batia em um ritmo descompassado. Tudo anunciava o início de uma jornada ao desconhecido. O destino era o Brasil, um país distante e vibrante. Apesar de toda a pesquisa e das aulas preparatórias, colocar os pés em solo brasileiro pela primeira vez era uma ideia que ainda parecia pertencer ao reino da fantasia. Eu não consigo acreditar. Nós realmente estamos indo para o Brasil? A voz de Akiko era um sussurro, quase um segredo compartilhado com o ar à sua volta. Hiroshi, permitindo-se um raro sorriso, deu de ombros. É verdade. Mas pense bem. Vamos voar por mais de metade do globo. Sair da Ásia, cruzar o Oceano Pacífico, sobrevoar outro continente inteiro até chegar em São Paulo. Só de imaginar, já me sinto exausto. Exausto? Eu estou elétrico, respondeu Kenji, já tirando fotos do portão de embarque com seu smartphone. Preciso registrar cada segundo. Esse sentimento de antes de pura expectativa. Logo ele se tornará passado. Yumi, que até então observava os amigos em silêncio, sorriu docemente e disse com sua voz suave. Mas junto com toda essa alegria também existe um pouco de medo, não é? Vamos para um lugar onde a língua, a cultura, os costumes, tudo é completamente diferente. O anúncio do início do embarque ecoou pelo terminal, e os 4 começaram a caminhar lentamente em direção ao portão. Seus passos antes hesitantes, agora pareciam mais leves, enquanto o compasso de seus corações acelerava. Dentro deles, uma mistura complexa de sentimentos se agitava, expectativa e apreensão, curiosidade e nervosismo, um arco-íris emocional que mudava de cor a cada instante. Ninguém podia prever o que os aguardava no Brasil, mas era exatamente esse mistério que constituía a essência da viagem. Ao embarcarem e se acomodarem em seus assentos, a paisagem urbana de Tóquio se estendia além da janela. O sol da manhã refletia nos arranha-céus e nos rios que cortavam a metrópole, fazendo o mundo brilhar como se estivesse se despedindo deles. Kenji, colado na janela, observava a cena em silêncio. Neste exato momento, murmurou ele, estamos realmente partindo para muito, muito longe. Hiroshi, ao seu lado, também olhava pela janela, seus pensamentos voando mais alto que o avião. O mundo é imenso, e nós somos apenas uma pequena parte dele. Mas mesmo assim, vale a pena dar esse passo, explorar o desconhecido. A aeronave se afastou da pista e alçou voo. Ao atravessar o mar de nuvens, o mundo terrestre e seus ruídos cotidianos desapareceram, dando lugar a uma imensidão de azul infinito. Um silêncio profundo preencheu a cabine e, com ele, a expectativa pelo que estava por vir se tornou ainda mais palpável. Akiko, com a voz baixa, comentou, talvez nessas próximas semanas nossos valores, nossa forma de ver o mundo, tudo mude um pouco. Yumi assentiu e naquele instante, um laço invisível, mais forte que qualquer palavra, pareceu se formar entre os 4. Observando o mapa de voo no monitor à sua frente, Kenji refletiu em voz alta, viajar do Japão para o Brasil é como ir para outro planeta. A cultura, a língua, o jeito das pessoas. Tudo é diferente. Mas é por isso mesmo que teremos tanto a aprender. Hiroshi concordou com um sorriso. Esse nervosismo e essa ansiedade que estamos sentindo agora, talvez eles sejam o primeiro sinal de nosso crescimento. Lá fora, o sol começou a se pôr e o manto da noite envolveu o avião. Enquanto as luzes distantes do Japão se apagavam no horizonte, uma nova luz se acendia no peito de cada um, a chama da expectativa pelas experiências e descobertas que os aguardavam no Brasil. Esta não era uma simples viagem de turismo. Para os 4, era um desafio que redefiniria uma parte de suas vidas, um encontro com o inesperado, uma prova para seus próprios valores. Enquanto o avião deslizava pelo céu noturno, no fundo de seus corações, eles fizeram um pacto silencioso, iriam aprender, sentir e absorver tudo que o Brasil tivesse a oferecer, e tornariam essa experiência verdadeiramente sua.
Com os olhos fixos nas estrelas distantes, a esperança e a curiosidade brilhavam em seus rostos. Ninguém sabia o quanto essa jornada os transformaria. Antes de nossa história começar de verdade, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo vídeos que combinam com você. Também deixamos links para outros vídeos incríveis na descrição, não deixe de conferir. Na sala de aula de um colégio em Kyoto, o sol de verão se refletia nas janelas, iluminando os ombros dos alunos em seus uniformes brancos. O ventilador de teto girava incessantemente, mas suas pás mal conseguiam afastar o calor abafado da estação. Do lado de fora, os sons suaves dos sinos das bicicletas e o murmúrio distante do trânsito formavam a trilha sonora da cidade. Em meio àquela calmaria, Akiko, uma jovem de 17 anos, apoiava o cotovelo na carteira, esperando o anúncio que definiria os próximos meses de sua vida. Atenção, classe! O destino da viagem de intercâmbio deste ano foi decidido. A voz do professor fez com que um murmúrio percorresse a sala. Com um pedaço de giz, sua mão escreveu grande e lentamente 2 palavras no quadro negro. Naquele instante, o coração de Akiko pareceu parar por um segundo. Brasil! Ao ver as letras brancas se destacando no quadro verde, o ar na sala pareceu congelar. Todos prenderam a respiração, os olhos arregalados. Para eles, jovens que cresceram cercados pela ordem, pela sutileza e pelas tradições milenares de Kyoto, a ideia daquela nação do outro lado do planeta, conhecida por seu carnaval, suas praias e sua imensa floresta, parecia um conceito abstrato, quase inacreditável. Brasil? Cochichou Kenji com um sorriso zombeteiro. O que tem lá além de futebol e samba? E praias cheias de gente e florestas perigosas, acrescentou Hiroshi, encolhendo os ombros. Sinceramente, não sei se vale a pena passar mais de 24 horas num avião para isso. Yumi, por sua vez, calculava mentalmente o fuso horário e a distância, uma expressão de pura perplexidade em seu rosto. Inicialmente, Akiko compartilhava do mesmo ceticismo. Em sua mente, o Brasil era uma imagem formada por clichês, um país imenso, uma língua complexa e uma reputação de desorganização e perigo. Distante, exótico e um pouco assustador. Mas por trás desses preconceitos, uma pequena semente de curiosidade começava a germinar. Ela se lembrava da comunidade de descendentes de brasileiros em sua cidade, da pequena loja que vendia pão de queijo perto da estação, e de um colega de classe cujos avós haviam emigrado do Brasil décadas atrás. Um país que de alguma forma estava próximo, mas cuja verdadeira face ela desconhecia. E por isso, um desejo de ver com os próprios olhos começou a brotar em seu peito. É um país distante, mas há muito o que aprender lá, continuou o professor, como se lesse seus pensamentos. A diversidade, a criatividade, a forma como eles encaram a vida. Para vocês que estão pensando no futuro, essa experiência pode oferecer uma perspectiva totalmente nova. O som do ventilador de teto pareceu subitamente mais alto. Akiko apertou seu estojo, olhando para os rostos de seus amigos. Kenji ainda tinha um sorriso irônico, mas seus olhos revelavam uma inquietação. Hiroshi olhava pela janela perdido em pensamentos, enquanto Yumi havia parado de escrever e encarava fixamente as letras no quadro. O que havia nascido em seus corações era uma estranha agitação, uma mistura de ansiedade e expectativa. Mesmo que reclamassem da distância e do desconhecido, a palavra Brasil, escrita no quadro negro, começava a aquecer algo no fundo de suas almas. Mal sabiam eles que aquele dia seria o início da jornada que mudaria suas vidas para sempre. A noite ainda deixava seus últimos resquícios nas folhas das árvores quando o céu de Kyoto começou a ganhar um tom alaranjado pálido. Akiko, de pé no Genkan, o hall de entrada de sua casa, colocou a mala no chão e expirou fundo uma última vez. Sua mãe saiu da cozinha trazendo um pequeno copo de chá verde quente, cujas bordas aqueceram suas mãos. O vapor que subia do chá carregava o cheiro familiar de casa e por trás dele, os olhos de sua mãe brilhavam com uma mistura de orgulho e preocupação. Da sala sua avó se aproximou, trazendo de um pequeno altar um omamori, um amuleto de proteção de um templo local. Com cuidado ela o amarrou na alça da mochila de Akiko. Para uma viagem segura, para bons encontros e para o crescimento do seu coração, disse a avó com sua voz suave. Quando nós se desfizer, você encontrará suas respostas. Akiko assentiu, sentindo o pequeno amuleto como uma promessa, uma pequena pulsação de calor contra seu peito. Ao sair para a rua,
o cheiro do asfalto úmido e o som distante de um trem se misturavam ao ar da manhã. Dentro do carro que a levava ao ponto de encontro, as luzes da cidade ainda adormecida passavam pela janela como borrões de cor. Em frente à escola, as famílias dos outros alunos já formavam um pequeno grupo. Abraços apertados, sorrisos e algumas lágrimas se misturavam no ar fresco da manhã. Kenji exibia orgulhosamente seus tênis novos. Com estes, mesmo que eu me perca no Brasil, consigo correr rápido. Brincou ele, recebendo um leve tapinha na cabeça de sua mãe. Hiroshi, por sua vez, abraçava uma pilha de guias e mapas, já tendo adicionado inúmeras notas adesivas ao seu roteiro. Yumi conferia o zíper de sua mochila pela 10ª vez, sussurrando para si mesma passaporte, carregador, dinheiro. Como um mantra para se acalmar. Quando o ônibus fretado chegou, todos embarcaram. Com a partida do veículo, os rostos familiares na janela foram ficando para trás, e as sombras das árvores do pátio da escola dançaram por um instante antes de desaparecer. Akiko traçou o contorno do Omamori com a ponta dos dedos. Quão longe é longe de verdade? Pensou ela. Kenji já navegava em seu celular, mostrando fotos das praias do Rio de Janeiro. Olha isso! As placas são em outra língua. Que doideira! Ele ria, mas por trás da risada, uma ponta de nervosismo era visível. Hiroshi recalculava o fuso horário e a duração do voo, anotando em seu caderno os melhores momentos para comer e tentar dormir para combater o jet lag. Yumi olhava para o céu pela janela do ônibus. As nuvens aqui são tão silenciosas, murmurou ela, perdida em seus pensamentos. O teto do aeroporto internacional de Kansai brilhava branco sob o sol da manhã. Ao entrar no terminal, o ar frio do ar-condicionado e um cheiro metálico os envolveram. Os anúncios mudavam suavemente do japonês para o inglês, e a sensação da longa viagem se tornou subitamente real. Na fila do check-in, o pai de Akiko a abraçou. Se você se perder, pergunte a alguém. Sorria e diga bom dia. Vai ficar tudo bem, sussurrou ele. Kenji colocou sua mala na balança de bagagens e fez uma careta ao ver o número. A funcionária sorriu. Não se preocupe, na volta com as lembrancinhas, sempre fica mais pesado, disse ela em inglês com uma gentileza que o surpreendeu. Obrigado, ele respondeu, sua própria voz o encorajando. Houve um pequeno alvoroço na inspeção de segurança. De dentro da mochila de Yumi, um pequeno daruma, um boneco tradicional de orações, foi encontrado, e o oficial de segurança olhou para o objeto com curiosidade. É um amuleto. Para dar sorte, Yumi explicou apressadamente. O oficial sorriu. Para orações e sorte não há taxa de embarque, disse ele, e um riso suave se espalhou entre as pessoas próximas. A tensão se dissipou como fumaça, e um brilho de alívio voltou aos rostos dos 4 amigos. Após passarem pela segurança, uma janela gigante revelava a pista de decolagem, com o som grave dos motores ecoando ao longe. Durante o tempo de espera, sentaram-se lado a lado em um canto da praça de alimentação, compartilhando um silêncio confortável. Akiko olhou para Omamori. Será que eu realmente vou encontrar as respostas quando o nó se desfizer? Perguntou em voz baixa. Kenji, em seu caderno, rabiscou um novo eu, e envergonhado pintou por cima. Hiroshi escreveu: preconceitos são apenas hipóteses, teste em campo, e sublinhou a frase. Yumi juntou as mãos em frente ao peito e sussurrou: estou com medo, mas quero ir. 4 frases curtas na mesma mesa, criando um ritmo estranho e harmonioso. A hora do embarque se aproximava, e a área em frente ao portão estava envolta em uma atmosfera de expectativa e despedida. A avó de Akiko apareceu, abrindo caminho pela multidão, e abraçou a neta mais uma vez. Lá, se você vir alguém em apuros, ajude. Dê a essa pessoa um segundo do seu tempo para que o fardo dela seja mais leve. Esse segundo sempre voltará para você. As palavras curtas e calorosas acenderam uma chama em seu peito. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que esse conselho a guiaria em um momento inesperado, tornando-se sua força. Dentro do avião, a iluminação branca fluía pelo teto, e os assentos azuis se estendiam como um oceano calmo. Os 4 se acomodaram em seus lugares, o som do cinto de segurança se fechando marcando o início definitivo da jornada. Akiko, na janela, assumiu a responsabilidade de ser a guardiã da paisagem além das nuvens. Ao seu lado, sentou-se um senhor nipo-brasileiro, que cumprimentou a comissária de bordo em um português suave, trazendo consigo a sonoridade de uma terra distante. Movida pela curiosidade, Akiko não resistiu e perguntou: como é o Brasil?
O senhor, com um sorriso que enrugou os cantos dos olhos, respondeu em japonês: é um país de uma força caótica e gentil. O puxaque começou, e a aeronave taxiou para a pista. O rugido dos motores se tornou mais profundo e intenso, e com a aceleração, seus corpos foram pressionados contra os assentos. As luzes da cidade se tornaram pequenos pontos que corriam para trás, e as asas tremeram levemente. Akiko prendeu a respiração e a soltou lentamente. O chão se distanciou, as nuvens se aproximaram, e a janela se encheu de uma luz branca e ofuscante. Acima das nuvens, o mundo se transformou. O azul se tornou mais profundo, e o tapete de nuvens se estendia até o infinito, como uma planície de lã. Akiko pegou o celular para tirar uma foto, mas parou no meio do caminho. Uma foto não seria suficiente. Algo inominável se expandia em seu peito. Kenji folheava a revista de bordo, traçando com o dedo as formas estranhas das letras em português, achando graça. Hiroshi estudava o mapa do voo na tela, recalculando mentalmente a distância e o tempo restante. Após um voo que pareceu durar uma eternidade, a aeronave que levava os 4 jovens finalmente pousou no aeroporto de Guarulhos. O azul pálido do céu de São Paulo, ao entardecer, se misturava com o brilho dourado do sol poente. Enquanto o avião taxiava lentamente em direção ao terminal, o aglomerado de arranha-céus, as vias expressas e o verde artificial ao redor do aeroporto pareciam o portal para um novo universo. No momento em que desceram pela passarela, Akiko sentiu uma mudança drástica no ar. Uma onda de calor úmido diferente de tudo que conhecia a envolveu. Era um ar pesado, carregado com o cheiro de asfalto quente, plantas exóticas e algo que ela identificou como o aroma de comida sendo preparada em algum lugar distante. E o som. O som era a maior diferença. Uma cacofonia de vozes altas falando em português, risadas, música vinda de algum celular, tudo se misturava em um fluxo de energia vibrante e constante. A sensação de ter chegado ao Brasil se espalhou por seu corpo como um arrepio. Na imigração, um oficial com um sorriso relaxado processou seus documentos com uma calma que contrastava com a eficiência silenciosa do Japão. Akiko notou a diversidade de pessoas ao seu redor e sentiu um leve nervosismo. E se não conseguisse se comunicar? E se o inglês não fosse suficiente? E se não conseguisse entender os mapas ou pegar o ônibus certo? A cada pergunta a ansiedade crescia, mas ao mesmo tempo, uma curiosidade teimosa borbulhava em seu coração. Após pegarem suas bagagens, ao saírem para o saguão de desembarque, uma sensação de caos organizado os envolveu. O chão não tinha o brilho polido de Narita, as placas de sinalização pareciam menos intuitivas, e as pessoas se moviam de uma forma muito mais fluida e imprevisível. Akiko segurou o Mamori em sua mochila, lembrando-se das palavras de sua avó: se você vir alguém em apuros, ajude. Aquele conselho parecia ser uma bússola para a jornada que estava apenas começando. O guia que os esperava no saguão os cumprimentou com um abraço caloroso e um beijo no rosto, um gesto que fez os 4 recuarem instintivamente surpresos. O guia riu, percebendo a reação deles. Bem-vindos ao Brasil, disse ele em um inglês com forte sotaque. A sinceridade e a informalidade daquele primeiro contato os tranquilizaram, e a tensão começou a se dissipar. Nós realmente chegamos, sussurrou Kenji, os olhos arregalados. Hiroshi, verificando seu roteiro, exibiu uma expressão de alívio ao ver que o próximo passo do plano estava em ordem. Yumi, em silêncio, absorvia cada detalhe, cada rosto, cada som, como se quisesse guardar tudo em sua memória. Ao saírem do aeroporto, a noite já havia caído. As luzes da cidade iluminavam o estacionamento e as estradas próximas, onde os carros se moviam em um fluxo constante e ruidoso. Do ônibus que os levaria ao hotel, a paisagem noturna de São Paulo se revelou. Era um mar de luzes que se estendia até onde a vista alcançava, uma metrópole que pulsava com uma energia inesgotável. Chegando ao primeiro hotel e deixando as malas no quarto, Akiko foi até a janela e olhou para a cidade lá embaixo. A noite paulistana era barulhenta, mas cheia de vida. As luzes de pequenos restaurantes, as risadas de pessoas passando na rua, o som distante de uma sirene, tudo estimulava seus sentidos. Naquela noite, deitada na cama, Akiko repassou os eventos do dia. A longa viagem de um país distante e agora, ali estava ela, observando a noite em uma terra estrangeira. A ansiedade em seu peito estava lentamente se transformando em expectativa. Seu coração acelerou ao pensar no que os aguardava nos dias seguintes.
a vida no Brasil, as experiências na escola, o encontro com uma cultura desconhecida e o quanto tudo isso a transformaria. Lá fora, as luzes de neon se dissolviam no céu noturno, e a silhueta distante dos prédios da Avenida Paulista se erguia silenciosamente. Akiko juntou as mãos e fez uma pequena promessa a si mesma: vou aprender muito aqui, e não vou esquecer de sorrir e ser gentil. A primeira noite no Brasil terminava silenciosa e cheia de promessas. Na manhã seguinte, os quatro, ainda com os olhos um pouco sonolentos, saíram do hotel. A manhã de verão em São Paulo era diferente da umidade de Kyoto. Era um ar pesado e quente, mas carregado de uma energia contagiante. As pessoas na calçada andavam em ritmos diferentes, algumas apressadas, outras tranquilas, em um fluxo que parecia ter sua própria lógica caótica. Akiko, dentro daquela desordem, sentiu pela primeira vez uma estranha sensação de liberdade, misturada com uma ponta de apreensão. A caminho da escola de intercâmbio, ficaram fascinados com a diversidade nas ruas. Crianças em uniformes coloridos, outras com roupas casuais, todas caminhando em grupos barulhentos e animados. Uma cena muito diferente da marcha ordenada e silenciosa dos estudantes no Japão. Uau! Akiko sussurrou, impressionada. Hiroshi observava a cena com os olhos arregalados, e Yumi sentiu o impulso de pegar sua câmera, mas a energia ao redor era tão avassaladora que ela simplesmente guardou o momento em sua mente. Ao entrarem nos portões da escola, a primeira coisa que notaram foi o som. Risadas altas, conversas animadas, música vindo de um pátio. O chão do corredor não brilhava, os murais nas paredes eram uma explosão de cores e criatividade, e professores e alunos trocavam cumprimentos informais e abraços. Naquele ambiente vibrante e barulhento, os quatro ficaram momentaneamente sem palavras. A primeira aula era de português e cultura brasileira. Ao entrarem na sala, os alunos já sentados conversavam animadamente. Quando a professora entrou, eles se aquietaram, mas não houve o silêncio absoluto a que estavam acostumados. Os quatro se sentaram e tentaram acompanhar a explicação, mas foram rapidamente sobrepujados pela velocidade da fala e pela forma interativa de ensino. A professora fazia perguntas, incentivava debates, e os alunos brasileiros não hesitavam em levantar a mão, interromper para dar uma opinião ou até mesmo discordar uns dos outros. Para eles, acostumados a um sistema onde o professor fala e os alunos ouvem em silêncio, aquela dinâmica era chocante e fascinante. Aos poucos, no entanto, Akiko percebeu algo. Os alunos não estavam apenas absorvendo informações, eles estavam construindo o conhecimento juntos, de forma colaborativa e crítica. Era uma abordagem que valorizava a expressão individual e o pensamento independente, algo muito diferente do foco na harmonia e no consenso do sistema educacional japonês. No intervalo, eles tentaram conversar com alguns colegas de classe. Mesmo com a barreira do idioma, os brasileiros se mostraram incrivelmente receptivos, sorrindo, usando gestos e tentando pacientemente entender o que eles queriam dizer. Yumi sussurrou maravilhada. É diferente do Japão. Aqui todos querem se conectar, não importa como. Hiroshi, sempre analítico, acrescentou. E eles se expressam de forma tão aberta. É impressionante como a comunicação flui. Após as aulas, foram ao pátio para o almoço. Ficaram surpresos ao ver os alunos compartilhando comida de suas lancheiras, trocando salgados e doces em uma grande confraternização. O almoço que receberam na cantina era simples mas saboroso: arroz, feijão, um pedaço de carne e uma salada colorida. Era uma comida que aquecia o estômago e a alma, e os quatro sorriram ao sentir aquele gosto de casa, mesmo estando tão longe da sua. À tarde, a experiência foi ainda mais impactante. Tiveram uma aula de capoeira. No centro do pátio, ao som do berimbau, viram corpos se movendo com uma mistura de dança, luta e acrobacia. Foram convidados a participar e, embora seus movimentos fossem desajeitados e tímidos, a energia do grupo os contagiou. Riram de si mesmos, aplaudiram os colegas e, por um momento, esqueceram completamente a rigidez e a reserva com que foram criados. No caminho de volta para o hotel, conversavam animadamente sobre o dia. É incrível como se pode aprender de forma tão divertida e intensa, disse Akiko. Hiroshi concordou, e todos participam com suas próprias ideias e personalidades. Yumi acrescentou com um sorriso: no Japão, teríamos poucas oportunidades de aprender assim com o corpo e com o coração.
Naquela noite em seu diário, Akiko escreveu sobre a educação brasileira, sobre a ordem que encontrou no meio do caos, sobre a liberdade de expressão e sobre o quão profundamente eles haviam mergulhado em um novo mundo. Um sentimento de orgulho e um anseio pelos desafios futuros brotaram em seu peito. Lá fora, a cidade de São Paulo retomava sua calma noturna, e as luzes de neon se refletiam no céu de verão. Akiko fechou os olhos, firmando uma resolução em sua mente: vou aprender mais, vou sentir mais, e vou me permitir mudar. O primeiro dia de aula no Brasil, embora curto, havia plantado uma semente de transformação profunda no coração dos 4 jovens. Na manhã seguinte, com uma expressão de nervosa antecipação, os 4 se dirigiram para a casa da família que os hospedaria. Era o primeiro passo para vivenciar o cotidiano brasileiro de verdade. Após descerem do metrô e pegarem um ônibus, chegaram a um bairro residencial tranquilo. As ruas eram arborizadas e casas de estilos variados se alinhavam, muitas com pequenos jardins e portões coloridos. Era um contraste vibrante com as ruas perfeitamente uniformes e discretas do Japão, e eles absorveram a nova paisagem com admiração. A família anfitriã os recebeu com um calor e uma espontaneidade que os deixaram momentaneamente sem reação. Abraços apertados, beijos no rosto e um turbilhão de palavras em português. A primeira lição cultural veio logo na porta de entrada: no Brasil não se tiravam os sapatos. Esta é a regra básica de uma casa japonesa, sussurrou Hiroshi, enquanto eles, um pouco sem jeito, entravam calçados. Dentro da casa, o ambiente era acolhedor e cheio de vida. Fotos de família cobriam as paredes, objetos coloridos decoravam as prateleiras, e um cheiro delicioso vinha da cozinha. A casa não tinha a organização minimalista e impecável a que estavam acostumados, mas transbordava uma sensação de conforto e pertencimento. É um pouco bagunçado, mas tão aconchegante, observou Yumi com um sorriso. Akiko concordou: que espaço tranquilo e feliz. O almoço foi a primeira grande imersão cultural. Uma enorme panela de feijoada foi colocada no centro da mesa, acompanhada de arroz, farofa, couve refogada e pedaços de laranja. A família os ensinou a se servir, a misturar tudo no prato. Hesitantes no início, logo foram conquistados pelo sabor rico e complexo daquele prato. A cada garfada eles descobriam uma nova textura, um novo sabor. Era uma comida que parecia contar uma história de mistura e tradição. À tarde, exploraram o bairro com os irmãos brasileiros. Foram a uma feira de rua, uma explosão de cores, cheiros e sons. Barracas vendiam frutas exóticas que eles nunca tinham visto, legumes de todos os formatos, queijos, temperos e pastéis fritos na hora. O som dos feirantes anunciando seus produtos, a música tocando ao fundo, as pessoas conversando e rindo, tudo criava uma atmosfera vibrante e caótica. Eles provaram caldo de cana, comeram um pastel quente e se maravilharam com a informalidade e a alegria daquele lugar. Hiroshi, sempre o observador, notou: é um caos, mas funciona. Todos parecem felizes. Ao passarem por uma praça, viram um grupo de pessoas jogando futebol, enquanto outros simplesmente conversavam sentados nos bancos. Viram um círculo de capoeira se formando, com homens e mulheres se movendo ao som do berimbau. A energia era contagiante. Que lugar tranquilo e cheio de vida ao mesmo tempo, disse Akiko. No Japão, um parque é um lugar para silêncio e contemplação. Aqui, é um lugar para celebração. Ao anoitecer, participaram de um churrasco no quintal da casa. A família e os amigos se reuniram, a música tocava alto, e a conversa fluía facilmente, mesmo com a barreira do idioma. Ficaram impressionados com a quantidade e a variedade de carnes sendo assadas na churrasqueira. Picanha, linguiça, frango. Era um banquete. Aprenderam que o churrasco no Brasil era mais do que uma refeição. Era um ritual social, um momento de união e alegria. Naquela noite, no quarto que compartilhavam, os 4 conversavam sobre as experiências do dia. Em apenas um dia, aprendi tantas coisas, disse Akiko. A cultura deles é tão tátil. Hiroshi completou. Mas, no meio de todo o barulho e da informalidade, há um calor e um cuidado que são muito genuínos. Yumi, com os olhos brilhando, concluiu: nossas noções de certo e errado, de ordem e desordem, estão sendo viradas de cabeça para baixo. E é a coisa mais emocionante do mundo. Lá fora, os sons da noite paulistana criavam uma trilha sonora suave, e os 4 sentiram seus corações se encherem de expectativa pelo que ainda estava por vir. A vida em uma casa brasileira não era apenas turismo,
era um desafio para reconstruir suas próprias percepções. Naquela noite, uma nova determinação nasceu em seus corações, a de aprender sobre a diversidade do mundo não com os olhos, mas com a alma. Ao vivenciar a delicada desordem e o calor humano de uma família brasileira, seus corações começavam, pouco a pouco, a mudar. No dia seguinte, os 4 mergulharam de cabeça no desafio de se locomover por São Paulo, para sentir na pele a ordem e a eficiência da maior metrópole da América do Sul. Ao saírem de casa, a rua já pulsava com o ritmo da vida urbana. Caminhando pela calçada, Akiko pensou, é tão diferente da manhã silenciosa e organizada de Kyoto. Ao chegarem à estação de metrô, ficaram momentaneamente paralisados pela cena. Uma multidão se movia em todas as direções. As pessoas formavam filas, mas de uma maneira orgânica, quase fluida, e o som das catracas girando se misturava às conversas altas. No Japão, o silêncio e a ordem eram quase absolutos. Dentro da plataforma, o trem chegou já cheio. As portas se abriram e em um movimento rápido e coordenado, as pessoas saíram e entraram. O interior do vagão era limpo, mas a atmosfera era completamente diferente. As pessoas conversavam, ouviam música em seus fones de ouvido, às vezes alta demais, e vendedores ambulantes passavam oferecendo de tudo, de doces a fones de ouvido. É como se o tempo aqui fosse elástico, comentou Akiko. O que mais o surpreendeu, no entanto, foi a gentileza em meio ao caos. Várias vezes, viram pessoas cedendo seus lugares a idosos ou gestantes sem hesitar. Viram estranhos ajudando outros com sacolas pesadas ou dando informações com um sorriso. Era uma ordem que não vinha de regras rígidas, mas de um senso de comunidade e empatia. Isto é a ordem pública deles, sussurrou Yumi. Hiroshi concordou. É a prova de que as pessoas se respeitam, mesmo que de uma forma diferente da nossa. Ao desembarcarem no centro da cidade, foram engolidos pelo barulho e pelo movimento. Mas novamente perceberam uma lógica peculiar. Os pedestres esperavam o sinal abrir, os carros respeitavam as faixas de pedestres. Em meio à imensidão de prédios e ao fluxo incessante de pessoas, havia uma harmonia funcional, um balé urbano que, à sua maneira, funcionava perfeitamente. Para o almoço entraram em um restaurante por quilo, um conceito totalmente novo para eles. Uma variedade imensa de pratos estava disposta em um buffet, e cada um se servia à vontade, pesando o prato no final. A comida era deliciosa, e a liberdade de escolher exatamente o que e quanto comer os encantou. Isto é mais do que uma refeição, é uma obra de arte da praticidade, exclamou Kenji. Akiko, maravilhada com a mistura de sabores em seu prato, concordou. À tarde visitaram o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, e outras instituições culturais. Ficaram impressionados com a arquitetura e com a forma como os espaços públicos eram utilizados pelas pessoas. No vão livre do MASP, viram jovens andando de skate, grupos de amigos conversando, artesãos vendendo seus produtos. Para eles, um espaço público é um lugar para ser vivido, para ser ocupado, refletiu Hiroshi. Não é apenas um lugar de passagem. Ao entardecer, pegaram o metrô de volta para casa. Pela janela, a paisagem urbana de São Paulo mostrava uma face diferente. O pôr do sol se refletia nos vidros dos arranha-céus, e o rio Pinheiros corria silenciosamente, ladeado pelo tráfego intenso. Tudo, a seu modo, possuía uma beleza caótica e ordenada. Naquela noite, de volta ao quarto, eles conversaram sobre o dia. Akiko falou sobre como a ordem e o silêncio dos espaços públicos no Brasil, que a princípio pareceram estranhos, agora faziam sentido para ela. Yumi complementou, dizendo que ficou surpresa ao ver como todos os movimentos da cidade pareciam ser regidos por uma consciência coletiva e uma cultura de improviso, o famoso jeitinho brasileiro. Hiroshi concluiu, a cidade inteira funciona porque as pessoas se respeitam e colaboram. Essa é a força do Brasil. Naquela noite, olhando as luzes de São Paulo pela janela, eles sentiram que o choque e o aprendizado que a cidade lhes proporcionava estavam mudando seus valores. O silêncio do metrô, a ordem urbana, o cuidado das pessoas. Tudo isso estava, pouco a pouco, desconstruindo suas certezas. Eles estavam começando a entender a importância da harmonia e do respeito que no Brasil, não eram vistos, mas sentidos. Depois de vivenciarem a ordem urbana de São Paulo, os 4 partiram para seu próximo destino, o Rio de Janeiro. A viagem de avião foi curta, mas a mudança na paisagem e na atmosfera foi imediata.
Do alto, viram a cidade espremida entre montanhas verdes e o azul profundo do oceano. O Pão de Açúcar e o Cristo Redentor se destacavam, como guardiões de uma beleza estonteante. É ainda mais bonito do que nas fotos, sussurrou a Kiko, com o rosto colado na janela. O ar que os recebeu no rio era ainda mais quente e úmido, carregado com o cheiro de sal e maresia. A energia da cidade era diferente de São Paulo. Era mais relaxada, mais sensual, como se a cidade inteira dançasse em um ritmo mais lento e contagiante. A primeira parada foi a praia de Copacabana. A imagem que os atingiu foi avassaladora. Uma faixa de areia branca se estendia por quilômetros, beijada por ondas suaves. Mas o que mais os chocou foi a vida que pulsava na areia. Corpos de todas as formas e cores, vestidos com trajes de banho mínimos, se moviam com uma liberdade e uma falta de autoconsciência que eram impensáveis no Japão. Vendedores ambulantes gritavam "Olha o mate! Biscoito Globo!" Enquanto o som de risadas se misturava ao de bolas de futevôlei sendo chutadas. Yumi Korando sussurrou, "Todos parecem tão livres." Hiroshi, tentando analisar a cena, comentou, "No Japão, a praia é um lugar para relaxar em silêncio. Aqui, é um palco para a vida." Eles mergulharam os pés na água morna, sentindo a areia fina sob seus dedos. Sentiram-se deslocados em suas roupas conservadoras, mas a alegria ao redor era tão genuína que logo relaxaram. Beberam água de cocô direto da fruta e observaram o espetáculo humano ao seu redor. Entenderam que para o carioca a praia não era apenas um lugar, mas um estado de espírito. À noite foram a um bar na Lapa, o coração boêmio do Rio. O som do samba ecoava de todos os cantos. Pessoas dançavam nas calçadas com uma paixão e uma entrega que os deixaram hipnotizados. Dentro de um pequeno bar, viram um grupo de músicos tocando samba de raiz. Os instrumentos, as vozes, os corpos se movendo em harmonia. Era uma expressão de alegria pura e visceral. No Japão, aprendemos a ordem. Aqui, estamos aprendendo sobre a paz de espírito que vem da desordem, disse Yumi. Hiroshi concordou. As pessoas aqui canalizam suas emoções, sua história, sua alegria, tudo através da música e da dança. É assim que eles encontram o equilíbrio. No dia seguinte, subiram de bondinho até o Pão de Açúcar. A vista do topo era de tirar o fôlego. A cidade se desdobrava a seus pés, uma tapeçaria de prédios, morros verdes e mar azul. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, apenas absorvendo a beleza. Akiko sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. É a primeira vez que me sinto tão relaxada, pensou ela. A beleza da natureza, a energia das pessoas, o som do samba, o calor do sol. Tudo se combinava para criar uma sensação de paz profunda. Naquele entardecer, sentados na mureta da Urca, comendo uma empada e bebendo uma cerveja gelada, eles conversaram sobre as experiências dos últimos dias. Yumi disse, em Tóquio, aprendemos sobre a ordem externa. Aqui, estamos aprendendo sobre a harmonia interna. A cultura japonesa valoriza a forma, a aparência. A cultura brasileira valoriza o sentimento, a essência. Hiroshi acrescentou, as pessoas aqui parecem ter um sistema para se autorregular, para encontrar o equilíbrio entre a natureza e a sociedade. Os quatro, em silêncio, observaram o sol se pôr atrás dos morros, sentindo que haviam compreendido algo profundo sobre a alma brasileira. Não era apenas sobre festa e praia. Era sobre encontrar a harmonia em meio ao caos, alegria em meio às dificuldades, e a paz em um abraço, em uma canção, em um pôr do sol. Depois do banho de beleza e paixão no Rio de Janeiro, o grupo seguiu para Salvador, na Bahia, em busca das raízes do Brasil. O objetivo era sentir a história, a espiritualidade e a cultura afro-brasileira que pulsavam naquela cidade. A viagem de avião os levou a um Brasil ainda mais quente, mais colorido e mais rítmico. O ar em Salvador era denso, carregado com o cheiro de dendê e o som distante de atabaques. Ao chegarem ao Pelourinho, o centro histórico da cidade, sentiram como se tivessem viajado no tempo. As ruas de paralelepípedos, os casarões coloniais com suas fachadas em tons pastel, as igrejas barrocas com seus interiores folheados a ouro. Akiko olhou ao redor, maravilhada. A tranquilidade e a grandiosidade deste lugar são diferentes das dos templos de Kyoto, pensou ela. Enquanto caminhavam, a energia da rua os envolveu. Baianas em seus trajes brancos e rendados vendiam acarajé, cujo cheiro picante e delicioso flutuava no ar. Músicos tocavam berimbau, e grupos de capoeiristas formavam rodas, movendo-se com uma graça e uma força que pareciam desafiar a gravidade.
Kenji, fascinado, não conseguia parar de filmar. Isso é muito mais do que uma luta ou uma dança. É uma conversa de corpos, disse ele. Eles se sentaram para observar uma roda de capoeira. O canto, as palmas, o som do berimbau, tudo criava um ritual hipnótico. Hiroshi, sempre analítico, comentou: cada movimento tem um significado, uma história. É uma forma de resistência que se transformou em arte. Akiko sentiu a força daquela expressão cultural. No Japão, a disciplina e a contenção são valorizadas. Aqui a expressão e a libertação são a essência. Depois visitaram uma igreja barroca. O contraste entre a simplicidade da fachada e a opulência do interior, coberto de ouro, os deixou sem palavras. Um guia local explicou que muito daquele ouro foi extraído por mãos escravizadas, e que a beleza da igreja carregava também o peso da dor e da exploração. Yumi, emocionada, disse: até a beleza aqui tem camadas de história e de sentimento. Nada é simples. Ao final da tarde, participaram de uma cerimônia em um terreiro de candomblé. Foram recebidos com respeito e convidados a observar. O som dos atabaques era ensurdecedor e ao mesmo tempo estrangeiro e organizador. As pessoas, vestidas de branco, dançavam em um transe que parecia conectá-las a algo maior. Akiko sentiu um arrepio. A espiritualidade aqui é tão física, tão presente. É diferente da quietude e da introspecção do budismo. Enquanto caminhavam de volta ao hotel, o sol se pondo sobre a Baía de Todos os Santos, eles conversavam sobre as experiências do dia. Yumi disse: os japoneses encontram a espiritualidade na harmonia com a natureza e no silêncio. Aqui, eles a encontram na comunidade, na música, no corpo. Hiroshi acrescentou: a ordem e a eficiência não são as prioridades. O que importa é a conexão com a história, com os ancestrais, com a energia da vida. Akiko, olhando para as luzes da cidade que começavam a se acender, sentiu que havia entendido algo fundamental. O Brasil não era uma cultura única, mas um mosaico de culturas. E em Salvador, eles haviam tocado a alma mais profunda e vibrante desse mosaico. A experiência sagrada em Salvador lhes ensinou que a harmonia pode ser encontrada não apenas no silêncio, mas também no som, no movimento e na celebração coletiva da vida. A jornada que transformou os 4 jovens estava chegando ao fim. No saguão do hotel, em uma manhã de luz suave, eles arrastavam suas malas, cada um perdido em seus próprios pensamentos. As semanas que se passaram desde que deixaram o Brasil pareciam pertencer a outra vida. A expectativa e a ansiedade que sentiam antes de embarcar agora eram uma lembrança distante, quase como se tivessem pertencido a outras pessoas. Antes da viagem, o Japão era o mundo deles, um lugar de ordem, tecnologia e uma cultura sutil e complexa. As imagens que tinham do Brasil eram vagas, formadas por estereótipos de carnaval, futebol e natureza selvagem. Eram informações vistas em noticiários e filmes, mas que nunca haviam tocado suas almas. Ao chegarem ao aeroporto de Narita prestes a embarcar de volta, eles sentiram a diferença. A limpeza do aeroporto, a sinalização precisa, a educação silenciosa das pessoas. Os 4 se olharam, e sem dizer uma palavra, souberam que o choque que sentiram ao chegar no Brasil, agora se repetia, mas de forma inversa. Akiko sussurrou: é tão diferente do Brasil. Mas essa calma, essa ordem, agora parece quase estranha. Hiroshi assentiu e Kenji, pela primeira vez em semanas, não pegou sua câmera, preferindo apenas sentir a atmosfera ao redor. O que eles aprenderam ao longo da viagem foi que o encanto do Brasil não estava apenas nas coisas visíveis. Sim, as paisagens eram deslumbrantes, as cidades vibrantes e a comida deliciosa. Mas a verdadeira magia estava por trás de tudo isso, no calor humano das pessoas, nas pequenas soluções criativas do dia a dia, o jeitinho e na forma como a vida, a natureza e a comunidade estavam entrelaçadas em cada aspecto da existência. A paz que sentiram em uma roda de samba no Rio, o sabor profundo da feijoada compartilhada com uma família em São Paulo, o ritmo contagiante do carnaval de rua e a gentileza de estranhos que os ajudaram quando estavam perdidos. Eles entenderam que a força silenciosa do Brasil vinha da união de todas essas pequenas coisas. No ônibus a caminho do aeroporto, eles refletiram sobre a jornada. Kenji, olhando pela janela, disse: nós não visitamos apenas pontos turísticos. A experiência que tivemos lá mudou a forma como vemos o mundo. Hiroshi sorriu. Eu nunca imaginei que seria tocado de forma tão profunda. Quando voltar ao Japão, quero levar um pouco daquela leveza comigo.
A Kiko, de olhos fechados, murmurou: devemos aprender com o jeito brasileiro de ser. O pequeno cuidado com o outro no dia a dia é o que enriquece a vida. Quando o avião decolou, eles gravaram na memória a imagem do Brasil se distanciando pela janela. As luzes da cidade, o contorno da costa, o verde das montanhas, tudo aquilo agora fazia parte deles. Hiroshi disse em voz baixa: aquele país não é só um destino turístico. É um lugar que te ensina a viver. De volta ao Japão, eles retomaram suas vidas. Mas algo fundamental havia mudado dentro deles. O Japão continuava sendo seu lar, mas agora eles carregavam consigo a beleza da desordem, a importância do toque, do abraço, e a alegria de viver o momento presente. Eles não disseram em voz alta, mas cada um fez uma promessa silenciosa. A forma como se relacionariam com seus amigos e familiares, a maneira como encarariam o trabalho e os estudos, as escolhas que fariam no dia a dia, tudo seria, de alguma forma, um reflexo da lição que aprenderam no Brasil. O som dos motores do avião se tornou um ruído de fundo, e os quatro, em silêncio, deram as mãos, sentindo o fim daquela jornada. Ninguém chorou. Mas no fundo de seus corações, todos sabiam que haviam sido transformados para sempre. Não precisavam de palavras. O que sentiam dizia tudo. O que os quatro jovens encontraram no Brasil não foram apenas memórias e fotos, mas uma epifania que abalou suas visões de mundo. Naquela terra distante e exótica, eles descobriram um tesouro inestimável dentro de si mesmos. O que você achou desta jornada? A surpresa que você sentiu, as cenas que tocaram seu coração, e as reflexões que esta história despertou sobre sua própria cultura e suas experiências. Tudo isso é um tesouro para nós. Talvez você também já tenha visitado um país que fez seu coração vibrar de uma forma inesperada. Talvez, assim como os protagonistas desta história, um pequeno encontro ou uma palavra trocada com um estranho tenha mudado um pouco o rumo da sua vida. Adoraríamos ler sobre esses momentos. Por favor, compartilhe seus pensamentos e suas histórias nos comentários. Suas palavras podem inspirar outros espectadores e nos dar pistas para as próximas narrativas que criaremos. Um simples comentário é o suficiente. Me emocionei, me identifiquei, eu vivi algo parecido. Qualquer voz é uma semente valiosa para a próxima história que vamos contar. E se este vídeo aqueceu seu coração ou te fez pensar, por favor, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu gostei. Ao fazer isso, você nos ajuda a continuar trazendo histórias e momentos emocionantes que combinam com você. Queremos que este canal seja mais do que apenas um lugar para assistir a vídeos. Queremos que seja uma praça de histórias que construímos junto com você. O que você sentiu, o que você pensou, ao ser compartilhado, torna este espaço um lugar de troca mais profundo e rico. E essa troca, assim como a força que une as pessoas que nossos protagonistas encontraram em uma terra estrangeira, tem o poder de cruzar fronteiras e tocar o coração de alguém, não importa a cultura ou país. Muito obrigado por assistir até o final. Se estes minutos adicionaram um pouco de cor e calor ao seu dia, essa é a nossa maior alegria. No próximo vídeo traremos novas histórias, de novos lugares e novas pessoas. Esperamos que você continue nos acompanhando nesta jornada. E por favor, não guarde para si o que você sentiu hoje. Transforme em palavras. Deixe seu registro. Ele se tornará parte da sua própria história e, quem sabe, tocará a alma de alguém que, assim como você, assistiu a este mesmo vídeo. Até a próxima história.